Médico Cláudio Klein, tudo bem, doutor Cláudio? Bom dia. Bom dia, chegando rapidamente aí no estúdio. Quem sabe faz ao vivo. Isso aí, bom dia quem nos acompanha. Dois tópicos que estão aí na área da saúde, que é essa reportagem que saiu no final de semana falando sobre o SAMU e voltando a comentar sobre a variante Aedes do coronavírus. Nós já tínhamos falado há cerca, acho que de 2 ou 3 semanas atrás, que essa variante, ela não tinha até então mostrado nenhum sinal de gravidade. Ela era mais uma variante das tantas que a gente sabe que vão acontecer ao longo da história, porque o Covid, como outras viroses, ele se mantém circulando entre os seres humanos graças a essas variações. Porque depois que surge um vírus, o organismo consegue desenvolver resistência, ele vai perdendo a sua capacidade de infectar, e se ele não sofresse essas variações, ele se extinguiria. Então, a vida natural, vamos dizer assim, da evolução dos vírus é sofrer variações. Eventualmente, uma variação vai ter um poder de agressividade maior, e aí nós vamos ter surtos com mais complicações, né, orgânicas, mais sintomas. Isso a gente vê na própria influenza, né, na gripe. E assim também nós vamos conviver. Felizmente, essa variante que está circulando agora no Brasil, do ponto de vista de acompanhamento, a gente vê que há um crescimento, o que é esperado, nesse percentual dessa variante. Ela é uma variante que tem se comportado como um resfriado, menos até que um quadro gripal, não tem mostrado nenhuma gravidade. Então, felizmente, nós provavelmente vamos aí passar sem nenhuma preocupação com essa variante. Sobre o outro assunto, Paulo, eu acho que merece um comentário. A gente conhece todo o serviço do SAMU. Como gestor municipal, a gente convive e muitas vezes participa da organização do sistema. E vale a pena reforçar que o SAMU realmente ele veio, agora me foge, mas deve fazer 12, 15 anos que nós temos o SAMU circulando conosco, como uma estrutura de urgência e emergência extremamente importante. O Brasil, quando nós não tínhamos o SAMU, dependíamos das pessoas botarem alguém num carro, né, e transportar de qualquer forma, assim, um acidentado. Quem é mais antigo lembra muito bem isso, a gente recolhendo um acidentado na rua, colocando, eu que fazia plantão no pronto-socorro, a gente recebia as pessoas daquela maneira nos carros, assim. Bom, a partir da introdução do SAMU, então, nós temos agora um serviço de urgência e emergência pré-hospitalar, é assim que ele é lidado, mas com a ideia de que já ali nós começamos a ter um atendimento como se hospitalar fosse. Então, nós temos uma equipe preparada para entender a situação do acidente, estabilizar as vítimas a partir, seja do acidente em si, mas pode ser, às vezes, um infarto, um AVC, realizar as melhores condições para esse transporte e, a partir dali, chegar já no serviço de urgência com um pré-atendimento adequadamente realizado, melhorando as expectativas de bons resultados para o atendimento dessa pessoa. E eu diria que isso não foi impactado com essa notícia, e eu acho isso muito importante, porque às vezes a gente acaba dando muita importância para esse problema, e ele deve ser dado, mas na realidade o serviço não, né? Veja que ninguém aqui está, dentro das reportagens, criticando o serviço do SAMU em si. Isso nós temos que reforçar, porque realmente é uma entidade tão importante hoje para a estrutura da saúde pública brasileira, e ele está funcionando muito bem, não mudou nada em função dessa discussão, que é uma questão estrutural. Ontem eu fiquei sabendo que a secretária da Saúde, Arita Bergman, afastou o coordenador-geral de regulações. O doutor Eduardo Elsad é médico, ele é traumatologista, e ele trabalha na regulação estadual desde a primeira gestão do governador Eduardo Leite. Eu achei um pouco curioso o doutor Elsad, que a gente lida bastante com ele na questão de regulação,
Ele sempre é uma pessoa muito firme, muito até grosseira na forma de lidar com os gestores municipais. E aí achei estranho que dentro do SAMU, na parte que era da estruturação do serviço, ele não lidava da mesma maneira. Então, acho que já ouvi o áudio em que ele procura blindar um pouco a estrutura, não é de acordo com o que ele normalmente faz quando ele lida com os gestores municipais, onde ele tinha sempre uma atitude muito mais firme, muito mais até grosseira com qualquer gestor em função da posição dele. Mas acho adequado, acho que essas renovações são positivas e nós vamos sair mais fortalecidos a partir deste evento. O que se revelou através da série de reportagens foi com relação ao não cumprimento da carga horária completa pelos médicos, que se dividiam, inclusive, entre eles para fazer uma carga menor daquilo que estava sendo contratado. Exato. Nós, por exemplo, recebemos, faz mais ou menos 30 dias, Nicolas, vou dizer assim, um convite do Estado, a palavra não é mais adequada, mas há uma organização do Estado solicitando aos municípios que contratem médicos reguladores, não para o SAMU, mas para a regulação de internação hospitalar, pelos municípios, já que o Estado se sentia em dificuldades de fazer a gestão dessa contratação. Então, veja, o Estado pedindo ajuda para os municípios contratarem médicos para atuarem à distância na regulação de internação hospitalar, então não do SAMU, mas lá dentro do SAMU ele não exigia o cumprimento e a carga horária dos profissionais que ele tinha à disposição. Tem questionamento de ouvintes pelo nosso WhatsApp no 999787885. Doutor Cláudio, ouvinte reclama da falta de medicamentos na farmácia do Estado. Se tem alguma informação a respeito disso. Nicolas, peço que nos informe quais os medicamentos. Eu não estou sabendo de nenhum medicamento em falta nesse momento, tá? Nós temos, particularmente lá, a compra de medicamentos por licitação própria, é uma minoria. A grande maioria hoje nós temos via Concisa, que faz a licitação para todos os municípios da região. E certamente não há falta de nenhuma questão estrutural, financeira, o organograma está todo ele adequadamente organizado até o final do ano, mas, por favor, que o ouvinte, quem sabe, mande, Nicolas, qual o medicamento e eu dou um retorno para a rádio aí para informar qual é o caso. Tá bem, doutor Cláudio. Um abraço. Boa semana.